Há muito tempo, em WandaVision, durante uma discussão sobre os poderes da Wanda, surgiu esse diálogo. Tudo lá é real. Mas a Wanda manipula a percepção das pessoas, faz elas alucinarem. Se todos os cenários, adereços e figurinos fossem matéria sólida, então ela deteria uma quantidade absurda de poder. Ultrapassando tudo que ela já demonstrou no passado. Ela derrotaria o Thanos sozinha se ele não tivesse iniciado um ataque aéreo. Ninguém chegou mais perto. Bom, pra mim, a Capitã Marvel chegou perto. E na época isso me despertou a curiosidade, quem de fato foi o herói que chegou mais perto de vencer o Thanos? Lógico, no começo de Ultimato, o Thor, ou o Rompe-Tormentas, como diria o Korg, conseguiu eliminar o Thanos, porém ali ele já estava muito debilitado pelo uso das Joias do Infinito, além de que foram vários heróis para cima dele, e só assim o imobilizaram e o deixaram na medida para o Thor arrancar seu braço e logo em seguida a sua cabeça. E também tivemos o Tony, que venceu o Thanos no fim de Ultimato, mas ali não foi uma luta, o Homem de Ferro venceu usando a malandragem, e isso não é uma crítica, na guerra vale tudo, mas para esse vídeo só vai valer momentos em que o Thanos foi enfrentado apenas no 1 contra 1, e estando em plenas condições de lutar, para assim a gente definir quem foi o herói que chegou mais perto de vencer o Thanos. E como último critério, também vou levar em consideração se o herói enfrentou o Thanos equipado e fazendo uso da manopla do infinito ou não, afinal, Thanos com a manopla eleva demais a dificuldade. Dito isso, sem mais enrolação, se ajeita aí e vem comigo. Em 10º lugar, todos os heróis que sequer encostaram no Thanos. O Thanos foi o vilão final da Saga do Infinito, então o cara tinha que ser o mais poderoso, e isso ficou evidente demais durante todo o filme da Guerra Infinita, mas quando o Thanos chegou em Wakanda, o negócio foi cabuloso. A maioria dos heróis que tentou encarar o Titã Louco acabou humilhada e sequer conseguiu encostar nele, e foram eles, o Banner com a Hulkbuster, Ele tá agitado, papai. o Máquina de Combate, o Capitão América e o Bucky, o Pantera Negra, o Falcão e a Okoye e a Viúva Negra. E só pra completar os que nem encostaram no Thanos, ainda tivemos o Drax lá em lugar nenhum. E na 9ª posição ficou a nossa querida Árvore, que ainda conseguiu acertar o Thanos. Foi inútil? Foi, mas ele conseguiu. E na nossa 8ª posição vai ficar o Capitão América, que assim como o Groot também acertou o Thanos, mas os golpes do Steve ainda chegaram a ser efetivos, e aliás, ele acertou um belo gancho que teve seu poder potencializado pelo escudo. E o Steve ainda mostrou uma bela demonstração de força, parando o avanço da mão do Thanos. Só que né, ele também acabou sendo deitado na porrada. Toma! E na 7ª posição fica o incrível Hulk na luta da nave asgardiana, onde de início pegando o Thanos no susto, nós temos um Hulk. O Hulk até conseguiu derrubar o Titã Louco e acertar uma sequência de golpes nele, chegando até a colocá-lo contra a parede. Só que infelizmente isso não durou muito tempo. Quando o Thanos se estabilizou, ele mostrou toda a sua força bruta e habilidade de luta, espancando o Hulk sem dó. Em 6º lugar, Capitão América com o Mjolnir. Aqui talvez seja polêmico, mas lembrem-se, o Steve enfrentou um Thanos sem as joias. Dito isso, o Capitão fica acima do Hulk porque primeiro, ele acertou várias porradas extremamente poderosas com o Mjolnir, que pra mim valem mais que os golpes que o Hulk acertou. Além de que, o Cap não precisou pegar o Thanos de surpresa, só naquele momento pra salvar o Thor, mas de resto, foi um indo pra cima do outro conscientes
da luta. E o capitão ainda fez o combo com o escudo e acertou as rajadas de raios. Mas, porém, contudo, todavia, tudo isso não foi suficiente. O Thanos ainda conseguiu a virada na luta, tirando o Mjolnir das mãos do Steve e aí atacando ele com sangue nos olhos, utilizando a sua espada, que aliás também é um fator para colocar o Cap acima do Hulk, já que o Verdão enfrentou um Thanos que só usou seus atributos físicos, e o Steve lutou contra ele equipado com a espada do Capiroto. Mas de todo jeito, no fim, o Capitão América, mesmo usando o Mjolnir, também acabou derrotado contra um Thanos que só utilizou seus próprios recursos, diferente do que foi com a próxima pessoa desse ranking. Quinto lugar, Wanda Maximoff. No puro ódio buscando vingança contra o Thanos, a Wanda foi mais uma que enfrentou o Titã Louco equipado com a sua espada, e de início ficou até equilibrado, o Thanos estava conseguindo lidar com a bruxinha. Inclusive, ele estava com um olhar de psicopata para fatiar a Wanda, mas ela mostrou quem é que é a dona do hospício. Num ataque de puro ódio, ela desarmou o Thanos e ainda quebrou o seu brinquedinho. E aí, sem a espada, o Thanos ficou entregue. A Wanda o dominou completamente e começou a arrebentar sua armadura, pra eventualmente arrebentar com ele também. E tipo, se ela fez isso aqui com a espada que quebrou Vibranium, o que ela conseguiria contra o Thanos, né? Ali, por suas próprias forças, o Titã Louco não tinha saída. Se pode afirmar com tranquilidade que a Wanda o superou plenamente. Mas, infelizmente, ela não foi rápida o suficiente para terminar a luta logo. E aí... Chuva de fogo! Mas, senhor, nossas tropas! Eu ordeno! I believe I can fly. Desse modo, a Wanda não completou a sua vitória. E sim, ela só perdeu por conta da ajuda externa, mas mesmo assim, ela fica abaixo no ranking, por conta de ter enfrentado um Thanos que não estava com as Joias do Infinito. Dito isso, quarto lugar, Doutor Estranho. Aqui, o Mago Supremo enfrentou o Thanos já com 4 Joias do Infinito, se tornando um adversário mais difícil do que o que a Wanda enfrentou. E foi uma luta fantástica. O Doutor Estranho mostrou que seus poderes vão muito além do que fazer animais com balões, exibindo o seu arsenal de magias, que se mostraram poderosas o suficiente para se igualarem ao poder das Joias do Infinito. O Doutor Estranho até tentou jogar o Thanos na dimensão espelhada, mas ele conseguiu evitar. Só que mesmo que ele conseguisse mandar o Thanos pra lá, creio que com a Joia do Espaço ele escaparia com tranquilidade. E por mais que tenha sido uma grande luta, no geral, o Doutor Estranho não conseguiu causar nenhum dano ao Thanos. Basicamente, os golpes de um e de outro só ficavam se anulando, até que eventualmente o Thanos conseguiu imobilizar o Doutor Estranho e aí então o nocautear. E na nossa terceira posição, Capitã Marvel. A digníssima Carol Danvers também enfrentou o Thanos, e num primeiro momento ele ainda estava sem a manopla, e foi aí onde ela acertou alguns golpes, mas o Titã Louco conseguiu arremessá-la para longe, só que a Capitã ainda retornou para evitar o estalo, e ainda prendeu a mão do Thanos para evitar qualquer outro uso da manopla, e o Thanos até tentou uma cabeçada, mas foi inútil, e aí a Capitã fez mais força e conseguiu subjugar o Thanos na força física. E assim, você pode argumentar, ela conseguiu tudo isso porque nem teve que lidar com o poder das joias. Sim, de fato, mas o mérito é todo dela, de ter evitado que o Thanos conseguisse usar, né? Ela não era obrigada a deixar. Mas quando o Thanos fez uso das joias, a Capitã não conseguiu resistir.
A rajada da Joia do Poder nocauteou a Capitã Marvel, e justamente por isso ela fica abaixo do próximo no ranking. Em segundo lugar, Homem de Ferro. Na batalha em Titã, após o plano de tirar a manopla do Thanos ter ido pro buraco, em determinado momento, o Tony ainda se pôs frente a frente com o Thanos. E como o Tony não é bobo, assim como a Capitã Marvel, ele também tentou impedir o Thanos de usar a manopla, seja com esse equipamento que se prendeu à mão dele, ou então fazendo pressão a curta distância. E assim, o Tony conseguiu acertar umas porradas bem consideráveis no Thanos, chegando até mesmo a tirar sangue dele. Uma gota de sangue, apenas uma? Por mais que o Thanos tenha desdenhado, com certeza ele não queria ter levado essa porrada do Tony. Então, foi um grande feito sim. E falando em grandes feitos, mesmo com o Titã Louco fazendo uso da Joia do Poder, o Tony conseguiu se defender e ainda contra-atacar. Diferente da Capitã Marvel, e por isso ele ficou acima dela. Mas, como já sabemos, mesmo o Tony dando tudo de si e da sua armadura, o poder das Joias do Infinito ainda eram bem infinitos, e junto do Thanos, que naturalmente já é um monstro, acabou sendo demais para o Homem de Ferro, que tomou uma baita surra e terminou com a armadura aos pedaços e ainda com a lâmina atravessada na barriga. Corte rápido, faca, Tramontina. O Tony lutou bem, mas não conseguiu superar o poder das Joias do Infinito, e por isso ele fica em segundo. Primeiro lugar, Thor. O filho de Odin começou a Guerra Infinita sendo humilhado pelo Thanos, seja com a Joia do Poder ou com o bicudo mesmo. Mas haveria vingança, só que para isso o Thor foi em busca de uma arma nova em Nidavellir, o consagrado Rompe Tormentas, a arma concebida para ser a suprema de Asgard, e com ele o filho de Odin fez uma entrada lendária na batalha de Wakanda, mas seu alvo mesmo era o Thanos, e o Thor chegou até ele quando o Titã Louco conseguiu a sexta Joia do Infinito, e aí o Deus do Trovão já chegou com a rajada de raios, que jogou o Thanos pra longe, e aí tivemos o embate, o arremesso do Rompe Tormentas feito pelo Thor versus o Thanos com a rajada das 6 Joias do Infinito, e o machado incrivelmente conseguiu cortar a rajada e avançar em direção ao Thanos, que nada conseguiu fazer. O machado acabou se encravando no peito do Titã. O dano foi tanto que o Thanos ficou de joelhos perante o Thor, que ainda foi lá e humilhou o Thanos ainda mais. Aqui o Thor superou o Thanos, e por mais que eu já tenha dito que o Titã Louco foi burro nessa cena, ainda assim ela nos mostrou o Thor superando o Thanos, mesmo ele usando o poder das 6 Joias do Infinito. Só que quem dera o Thor tivesse finalizado a luta logo, né? Em vez de perder tempo brincando, porque, né? Devia ter arrancado a minha cabeça. Pois é, mas ainda assim, dado todos os critérios que eu utilizei, eu elejo o Thor como o herói que chegou mais perto de vencer o Thanos. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria responder alguns comentários que eu tenho certeza que vão aparecer. Ah, mas quem superou o Thanos foi o Rompe Tormentas, não foi o Thor. Então, esse argumento não faz sentido, porque aí você anularia qualquer herói que use equipamentos ou armas. Tipo, então não foi mérito do Homem de Ferro ter feito aquela luta primorosa contra o Thanos? O feito foi da armadura e não do Tony? Entende o problema desse argumento? Veja, o Thor tem mérito total nesse embate contra o Thanos, porque vamos lá, quem ajudou diretamente a criar o Rompe Tormentas? O Thor. E não era qualquer um que poderia usar o Rompe Tormentas, o Thor mesmo diz isso.
Peraí, de que tipo de arma estamos falando aqui? Do tipo que mata o Thanos. Ah, não acha que todos devíamos ter uma arma igual a essa? Não, vocês não têm força pra usá-la. Seus corpos ruiriam e suas mentes sucumbiriam à loucura. Então, quem teve poder suficiente para usá-lo? O Thor. Quem fez o arremesso do machado contra a rajada das joias? O Thor. Então sim, o Thor tem méritos totais em ter superado o Thanos. E outro argumento, o Thanos teoricamente venceu o Thor, já que ele conseguiu dar o estalo, e isso foi pelas próprias forças dele, mas a Wanda só perdeu porque teve ajuda externa. De fato, mas voltamos ao critério do começo do vídeo. O Thor encarou um Thanos com as 6 joias do infinito. A Wanda encarou um Thanos equipado com a sua espada. E sim, com essa espada o Thanos ainda era insano de forte. Mas ainda não dá pra comparar com um Thanos equipado com a manopla do infinito. Então o feito do Thor continua superior. A Wanda seria a que chegou mais perto de vencer o Thanos sem as joias do infinito, o que já é um feito grandioso. E um último argumento, mas se ali naquele momento a Wanda tivesse encarado o Thanos com as joias do infinito, ela teria conseguido superar ele do mesmo jeito. Então, será mesmo? A Wanda foi nocauteada por um tiro da nave do Thanos, o que, apesar de ser bem poderoso, ainda assim é algo mais fraco que um golpe da Joia do Poder, por exemplo. Então se o Thanos a atingisse, era nocaute. Sim, mas a Wanda iria imobilizar o Thanos, impedindo ele de usar a manopla. Ok, mas veja só. O que a Wanda fez no Thanos não foi uma imobilização total. O Titã Louco ainda conseguia fazer leves movimentos, como mexer a sua cabeça ou então a sua boca. Então, se ele conseguisse fechar a mão da manopla, o Thanos iria ativar o poder das joias. E aí, ele teria poder o suficiente para escapar dos poderes da Wanda. Aliás, durante essa cena, o Thanos está com o punho fechado. Logo, ele poderia fazer uso da manopla durante o domínio da Wanda, escapar e aí então a derrotar. Mas esses punhos fechados seriam a Wanda fazendo ele ficar assim, ou o Thanos mesmo fez isso em resposta à dor que ele estava sentindo? Eu acho que foi uma resposta do próprio Thanos à dor, mas você ainda pode argumentar. Mas eu garanto que se fosse preciso, a Wanda imobilizaria o Thanos, a ponto dele não conseguir usar a manopla. Talvez sim, mas como não temos garantia disso, infelizmente eu não posso considerar. Só podemos analisar o que de fato aconteceu. E qualquer outro argumento eu respondo nos comentários. Mas só para concluir, parabéns ao filho de Odin. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí se você concorda com o meu ranqueamento ou se eu cometi algum crime. Dito isso, eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!